No mundo das finanças, sempre se fala sobre o que é ter uma mentalidade pobre, sobre a aparência de pobre e sobre a importância de não se andar com pobres. Vejam vocês. Me parece que essa última premissa, a de não andar com pobre, é um desdobramento da teoria de um empreendedor, palestrante e escritor norte-americano, um cara chamado Jim Rohn, se não estou enganado. Para esse cara, nós somos a média das 5 pessoas com quem passamos mais tempo. Em outras palavras, e aí essa já é outra teoria de outro filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, nós somos o produto do nosso meio, o que indica que o meio em que vivemos fatalmente influencia em nossas ações, pensamentos e sentimentos. Agora vamos retorcer essa teoria de Rousseau, levar para o ambiente financeiro e nos perguntar o que será que eles querem dizer com não vamos andar com pobre? Será que isso significa que se andarmos com pobres, pobres seremos? Ou será que significa que se andarmos com pobres, pobres nós somos? E se você que é pobre não andar com pobre, com quem você vai andar, afinal de contas? Se você é pobre e insistir em andar com rico, o que você será? Rico por osmose? Dublê de rico? Ou capacho de rico? Eu não vejo maneira do rico querer andar com pobre em igualdade de condição. No mundo das finanças, mas não apenas nele, eu ouço muito se falar sobre as diferenças entre rico e pobre. E uma das diferenças ressaltadas, além da elegância, é a inteligência da pessoa rica. E por essa pessoa rica ser super inteligente, é que nós devemos nos aliar a ela, diz o pessoal. Olha só, eu sei que com quem você se alia é algo que só lhe diz respeito. Mas eu aqui, do alto ou do baixo da minha classe social, fico me perguntando, por que será que o rico é tão inteligente assim? Por que será que o rico é necessariamente, e às vezes parece que naturalmente inteligente, enquanto o pobre é necessariamente, e às vezes parece que naturalmente burro? Será que os ricos são considerados naturalmente ou necessariamente inteligentes pela sua faculdade de compreender e resolver até os vários conflitos existenciais? Ou será que toda essa inteligência vem de uma vivência capitalista na qual competência e inteligência estão intrinsecamente relacionadas ao dinheiro? O rico é realmente essa pessoa tão sagaz, emocionalmente inteligente e habilidosa que nós acreditamos ser? Ou nós estamos acostumados a julgar o outro pelo que ele tem e não pelo que ele é? Eu acompanho vários canais de finanças, já falei isso aqui para vocês. E eu gosto de acompanhar, eu acho que a gente que é brasileiro precisaria ter, sim, um pouco de educação financeira em nossas vidas, para a gente não sair fazendo tanta bobagem por aí. Mas vou confessar para vocês que já faz um tempo que eu ando me sentindo assim, de saco cheio de algumas coisas que eu vejo em alguns canais de finanças. Não são todos. Tem gente que tem os pés no chão. Agora, meu povo, aqui para nós, para mim é super normal ficar de saco cheio com algumas coisas que eu vejo por aí e considero meio exageradas, tá? Isso também acontecia enquanto eu acompanhava vários canais literários. Eu acho que um pouco de criticidade não faz mal a ninguém, afinal de contas. É mesmo. Mas, como dizia, já faz um tempo que eu ando de saco cheio com algumas premissas que eu vejo no mundo das finanças. E essa dicotomia entre rico e pobre é uma delas. Não, eu não vou ser hipócrita aqui e dizer para vocês que eu não gosto de dinheiro. Até porque, né, é muito difícil viver nesse mundo capitalista ao qual me referi agora há pouco e não apreciar ter certo capital. Eu considero que a gente é meio doutrinado por esse lance do capital na medida em que dependemos dele. A gente depende do dinheiro para sobreviver e ou até para ter um conforto nessa vida. Pois é, fizeram isso aí com a gente e agora a gente não tem como não depender de grana para exatamente tudo. E o resultado disso, ao meu ver, é que a gente acaba por tratar o dinheiro como uma espécie de Deus e as pessoas endinheiradas como seres iluminados. E mais uma vez, tá? Como boa pessoa doutrinada que sou, eu gosto demais de dinheiro. E eu nem poderia dizer o contrário, já que converso com vocês em vários momentos aqui de nossos encontros sobre finanças. Eu gosto do dinheiro porque eu não quero ficar me referindo o tempo todo ao capitalismo aqui, mas é fato, a gente depende do dinheiro para viver. E, minha gente, na boa, me respondam aí embaixo, por favor, se puderem. Será que o
fato de dependermos do dinheiro, porque nos fizeram depender dele, implica necessariamente em a gente respirar esse dinheiro todo o tempo e fazer dele o nosso único assunto, o nosso único pensamento, a nossa única pretensão e foco na vida. Para mim, particularmente, a resposta para essa pergunta é não. Porque, para mim, particularmente, dinheiro deve ser um instrumento, não um fim em si mesmo. Em outras palavras, não é que o dinheiro não tenha valor. O problema, para mim, é se valorar tudo a partir do dinheiro. E eu acho que, apesar de as pessoas ricas terem lá seu tipo específico de inteligência, que é a inteligência financeira, elas estão muito longe de ser esse astro luminoso cuja veneração é devida a todo instante. Até porque, vamos lembrar que não existe apenas um tipo de inteligência no mundo. Vamos lembrar que a inteligência lógico-matemática, ou sei lá, financeira, é apenas um dos vários tipos de inteligência. Eu não sei nem quantos tipos de inteligência existem por aí, para ser bem sincera. Mas eu sei que existe uma inteligência existencialista, uma inteligência naturalista, uma inteligência emocional, que muitas vezes as pessoas ricas estão longe de ter. Eu fico me perguntando, por que nesse contexto de várias inteligências, distribuídas aí por várias pessoas, em várias classes sociais, por que exatamente a inteligência financeira é tão exaltada? Mas como eu dizia, já faz um tempo que ando de saco cheio de algumas premissas do mundo das finanças. Essa dicotomia entre pobres e ricos, sem levar em conta a complexidade da vida, é uma delas. E a pobreza de espírito é outra. Outro dia eu estava vendo um vídeo desse meio e uma influencer elencava os vários motivos porque ela preferia morar de aluguel do que ter a casa própria. Ok, aí eu resolvi comentar nesse vídeo. Falei um pouco da minha história, disse que eu tinha conseguido financiar um apartamento que, apesar de pequeno, eu considerava muito aconchegante. Falei em quais condições eu tinha feito isso e finalizei dizendo que eu acreditava que a decisão entre alugar ou financiar dependia muito das circunstâncias e das condições e sonhos de cada um. Acredito, terminei eu, que com a especulação imobiliária jogando centenas de pobres nas ruas ao longo dos anos, é muito importante que cada um garanta sua moradia enquanto pode. Pois é. Aí nesse meu comentário comentou uma pessoa aleatória da internet. Essa pessoa aleatória da internet foi lá e me respondeu: continua morando na caixa de fósforos. KKK. Gente, eu juro que eu pensei em ignorar isso. Porque, né? Esse me pareceu ser um comentário bem despropositado e sem conteúdo, que vinha de uma pessoa igualmente despropositada e sem conteúdo. E diria até mais, uma pessoa pobre demais para eu ter que lidar. Mas, sei lá, eu não consegui ficar calada. Aí eu resolvi responder. Eu disse para ela que essa minha caixa de fósforos dava para mim, que sobrava. Eu disse mais algumas coisas e finalizei minha resposta desejando a essa pessoa mais riqueza de espírito mesmo, sabe? Que é o que eu acho que ela estava precisando. Eu vou dizer para vocês que eu acho que eu tive pena da pobreza dessa pessoa, porque realmente me parece ser essa uma pobreza tão profunda, sabe? É uma pobreza que vai além da falta de recursos materiais. Se parece mais com, sei lá, acho que uma carência interna, uma privação intensa. É como se, quando acometido por ela, o indivíduo passasse a sofrer um vazio tão profundo que ele poderia ser preenchido de qualquer forma. É como se qualquer resto de qualquer coisa que você desse a essa pessoa fosse suficiente. Sabe essa pobreza de espírito que habita demais o mundo das finanças, mas da qual quase não se ouve falar? Pois é. Hoje eu trouxe para vocês 5 sinais dessa pobreza. Mas se vocês tiverem mais aí, por favor, deixem também nos comentários que a gente troca essa figurinha. Mas o primeiro sinal da pobreza de espírito, para mim, é a falta de empatia. Isso mesmo, essa incapacidade de se colocar no lugar do outro. Essa incapacidade de sentir e compreender as situações e as emoções alheias, sabe? É isso, eu acho que a falta de empatia faz uma pessoa ser tão indiferente aos sofrimentos dos outros, que ela se torna uma pessoa egocêntrica. O segundo sinal de pobreza de espírito, para mim, é a falta de integridade e de autenticidade. Para mim, isso ocorre quando a pessoa deixa de agir de acordo com o que ela acredita. Sabe como? A ausência de integridade e autenticidade, para mim, caracteriza uma vida marcada por falsidade
E máscara é quando você se comporta com tanta hipocrisia e desonestidade que acaba criando em torno de si um ambiente de desconfiança. Mas outro sinal para mim é a construção de, eu não sei se posso nem dizer construção, mas é a única palavra que me vem à cabeça, construção de relações artificiais. Que é quando a pessoa é tão incapaz de se aprofundar numa relação que ela só consegue desenvolver relacionamentos efêmeros e vazios. A busca incessante por validação externa, vantagens imediatas e status social, muitas vezes, na maioria das vezes eu diria, substitui para essas pessoas a busca por amizades verdadeiras e significativas. Mas outro sinal, e esse é o quarto, é a incapacidade de apreciar as pequenas coisas. No meu entender, a felicidade muitas vezes está nas coisas mais simples da vida. Sabe? Um pôr do sol, uma conversa sincera, um ato de bondade. E a pobreza de espírito se reflete na incapacidade de apreciar esses momentos, que são simples, mas que são belos. Eu acho que as pessoas que sofrem dessa condição só buscam prazer naquelas coisas que são materiais. São justamente essas pessoas que acreditam que a felicidade e o valor pessoal estão diretamente ligados àquilo que elas possuem. E o quinto sinal para mim é a negatividade constante. Eu acho que tem uma visão muito crítica e pessimista das pessoas que estão ao nosso redor. É uma característica muito comum da pobreza de espírito. Quem sofre dessa negatividade tende sempre a focar o aspecto negativo das coisas. E acaba por não reconhecer e não valorizar as coisas boas que outras pessoas até fazem ou que acontecem. Agora, minha gente, eu não estou dizendo aqui que eu sou um ser humaninho perfeitinho, nem que devamos ser todos seres humanos perfeitinhos que não sentem uma emoção negativa nessa vida, tá? Também não tô dizendo que a gente precisa ser sempre empático, independente da situação. Ou que não devamos valorizar também os grandes feitos, além dos pequenos. Até porque, como seres contraditórios que somos, nós amamos tanto quanto desprezamos. E nós cuidamos tanto quanto somos capazes de atropelar o outro com a nossa raiva. O que eu tô tentando dizer é que, no meu entender, as nossas carências não devem ser preenchidas apenas com superficialidades, apenas com materialidade, apenas com dinheiro. Porque, na minha visão, não é isso que nos faz chegar a uma riqueza plena de vida, que para mim é o que realmente importa. E eu acho que essa riqueza, que para mim é o que realmente importa, passa pela superação daquela pobreza, que é o que realmente nos afeta, que é a pobreza de espírito. E a superação dessa privação de espírito, por sua vez, passa por um processo contínuo de autodescoberta e crescimento pessoal. Eu acredito que você esteja superando, ou que nós estejamos superando, a pobreza que realmente afeta quando a gente pratica a escuta ativa e a compaixão, por exemplo. Ou quando a gente faz esse exercício constante de se colocar no lugar do outro, entender as perspectivas e as emoções alheias. Ou quando a gente é honesto conosco e com os outros e vive de acordo com valores e princípios próprios, mesmo quando isso se torna desafiador. Ou quando a gente valoriza as conexões emocionais verdadeiras e não se alia ao outro apenas pelo que o outro tem. Ou quando a gente investe o nosso tempo e os nossos esforços naquelas relações que trazem significado e propósito para a nossa vida. Ou quando a gente aprende a encontrar alegria nas pequenas coisas. Ou mesmo quando a gente cultiva a gratidão e valoriza os momentos de beleza e simplicidade do nosso dia a dia. E é isso, meu povo. Esse é o meu desabafo de hoje. Talvez seja um pouco polêmico. Não sei como é que vocês vão receber isso. Eu espero que não tenha uma recepção tão ruim. Se você chegou aqui de paraquedas, por favor, senta, vamos tomar uma água. Às vezes a gente toma um chá também, mas faz tempo que eu não tomo um chá por aqui. Às vezes a gente toma um vinho, mas é raro aqui nas nossas conversas. Mas senta, calma que esse canal não é só de desabafo, nem de crítica. A gente tem também outros tipos de conversa por aqui. A gente tem vlog, e às vezes a gente fala de livros. Se tu gostou, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem tu acha que também vai se interessar por esse tema. Não esquece de dar um like aí embaixo para fortalecer a nossa amizade e para me incentivar a trazer mais vídeos como esse, como outros aqui para vocês. Obrigada sempre, sempre, sempre pela tua companhia aí. Beijo pra tu.